Vamos lá, meninos, olha só, o curso de extensão, né, que está sendo realizado aí pelo curso de Geografia, ele tem como temática a aprendizagem significativa com o uso dos recursos didáticos não convencionais no ensino de Geografia. Então, nós estamos trazendo, enquanto um recurso didático não convencional, a propaganda. Desde já, eu quero deixar claro que nós não estamos aqui para classificar as propagandas. Primeiro, porque nós não somos nem publicitárias, né? Nós estamos simplesmente utilizando esse recurso, tá? Que é não convencional, porque ele não foi feito para ser utilizado em sala de aula. Nós adaptamos, criamos estratégias para serem utilizados nas aulas de geografia. Por isso que eles são ditos como recursos didáticos não convencionais. Em especial, nós estamos trabalhando com a nossa ciência, né? Nossa paixão aí, que é a geografia. Então, sou eu, professora Ângela, tá? Sejam todos muito bem-vindos e a gente espera ser bem clara, sucinta, né? Porque a gente também quer a interação de vocês com relação ao recurso. Nós iniciamos, então, por que geografia e propaganda, né? Então, falando um pouco sobre a dinâmica da mente, nós trabalhamos, eu em específico, vou aqui citar o Tony Buzan, que ele diz o seguinte: você aproveita a sua mente ao máximo, estudando em primeiro lugar o que ela é, tá? Para esse teórico, ele é um teórico que fala sobre mapas mentais, que é uma construção dos mapas mentais. Ele diz que nós processamos diferentes informações na nossa mente, tá bom? Então, olha só, o funcionamento da mente, ela se dá da seguinte maneira. Eu estou falando aqui de maneira bem breve, tá? Porque nosso objetivo não é falar sobre esse autor. Mas por que justificar geografia e propaganda? Bem, o cérebro, ele apresenta a função da recepção, tá? Do armazenamento, da análise e da saída, tá bom? Então, olha só, a recepção são os sentidos. A propaganda, a gente percebe pelos sentidos, visão, né? Pela audição. Então, isso já é o primeiro processo. O armazenamento é aquilo que eu interpreto daquela propaganda, né? Então, como é que aquela propaganda chegou a mim? Que a minha interpretação é particular, a sua interpretação é particular. A análise é o processamento. Então, como eu vou processar essa notícia, né, essa propaganda? De que maneira, dentro da geografia, quais são as contribuições que ela vai me trazer para a ciência geográfica? E a saída, que é o que eu digo para você, olha só, essa propaganda está me dizendo isso. Então, é para me consumir tal coisa? De que maneira? De que forma? Então, por isso, nós estamos aqui falando sobre geografia e propaganda. É uma maneira da gente interpretar a geografia dentro do nosso contexto. As propagandas estão aí no nosso dia a dia. A gente abre o telefone, né, tem uma propaganda ali no Facebook, no Instagram. A gente liga a televisão, a gente logo tem uma propaganda pedindo para você consumir algo. Então, isso faz parte do nosso dia a dia. Ensinar o aluno com coisas que estão no seu dia a dia, tornam, né, o conteúdo muito mais prazeroso e muito mais fácil de assimilação, tá? Então, isso aqui é uma das justificativas por que geografia e propaganda, tá bom? Então, pode ficar à vontade, Ângela. Tem uma pessoa falando aqui que o áudio não está muito bom, né? O meu? Para todos, pessoal? Não, é uma participante que está falando. Aí eu gostaria de saber se todos estão ouvindo bem, né? Porque os outros estão dizendo que sim. Então, pessoal, como a Aline colocou, né? Essa relação de geografia e propaganda, a ideia que a gente traz nesse questionamento aqui é para suscitar essa reflexão, né, sua enquanto professor de geografia em relação a esse recurso que a gente está trazendo como proposta não convencional. Então, a ideia não é a gente responder, a ideia é a gente trazer elementos, vocês fazerem essa reflexão, e a gente espera que, à medida que o mini curso, né, tiver um andamento aí, vocês consigam, né, perceber essa relação. Então, a ideia é essa. Aí a gente pode prosseguir, Aline. Posso passar? Então, vamos lá. Falar sobre propaganda, iniciamos, então, né, com um bonito lema da propaganda, né? Propaganda é a alma do negócio. Então, você chega
a consumir algo quando isso lhe toca de maneira, né, coerente ali no seu coração. Então, você é a alma do negócio. A propaganda, ela tá ali para fazer você consumir aquilo, tá bom? E esse consumo pode, sim, nos ajudar a entender a geografia de diversas maneiras. Então, é isso que a gente vai trazer aqui. Nós temos aí 3 ações principais, tá? Ou 3 análises aí com relação à propaganda. Primeiro, ações cotidianas, né? Segundo, sistemas econômicos. E o terceiro, o assédio das comunicações. Então, eu vou iniciar aqui com as ações cotidianas, tá bom? Então, olha só. Ligar os aparelhos eletroeletrônicos e ou realizar uma pesquisa na internet, né, podemos constatar que somos bombardeados a todo momento pela comunicação visual. Então, nós estamos inseridos no meio qual a propaganda ela está a todos os lugares. Então, isso é uma realidade de todos nós. Ligamos os celulares, ligamos a televisão, saímos na rua, tem alguém entregando um panfleto, isso é uma forma de propaganda, tá? Então, os jovens, né, que são os nossos alunos, né, eles estão cada vez mais tendo acesso aos meios digitais. E esses meios digitais têm dentro deles ali os meios de propaganda, tá? Então, eu trouxe alguns dados do IBGE para a gente ficar atento o quanto que essas propagandas estão diariamente na vida desses jovens. Bem, segundo o IBGE, em 2018, 118 milhões de brasileiros estão conectados. Então, uma forma da gente ter acesso às propagandas está relacionado com a internet, tá? Segundo essa mesma pesquisa, de 3 a 4 domicílios, né, 4 casas, de 4 casas, 3 apresentam internet dentro do Brasil, tá? Então, de cada 4 casas, 3 apresentam internet. Então, com certeza, todas essas pessoas que fazem parte aí desse contexto familiar têm acesso a essas propagandas, de alguma maneira. Sendo que 98,7% são por celulares, os famosos dados móveis, né, que a gente abre ali o Instagram, acaba no instante, sei como é, já passei por isso, e os 52% pela rede de computador. Então, apesar dessa internet estar presente, a gente percebe que ela não é de tanta qualidade, né? Não são em todas as casas brasileiras que apresentam internet de qualidade. Com o contexto atual da pandemia, nós observamos que a internet se tornou urgência, porque as crianças estão assistindo aula online. Então, todas as aulas estão sendo de maneira remota. Então, institutos federais lançaram programas de distribuição de chips. Alguns estados estão distribuindo chip para essas crianças terem acesso a materiais escolares. Então, tudo isso facilitou, eu coloco aqui entre aspas, porque não são todas essas crianças que têm acesso a essa internet, mas facilitou com que essas propagandas cheguem cada vez mais rápidos a elas. Então, a ação cotidiana é um ponto-chave para a utilização da propaganda no contexto da geografia, ok? Então, Ângela, fique à vontade aí nos sistemas econômicos. Então, como falado, né, em relação à acessibilidade, e às vezes não só apenas a acessibilidade, mas a disponibilidade de as pessoas em geral, sobretudo o nosso público, que é o nosso aluno, ter acesso com essas propagandas, é uma realidade, né? Então, a gente sabe que, em número menor ou maior, alguns eles terão essa acessibilidade a essas propagandas. Então, por que não trazer isso dentro do contexto dos conteúdos geográficos para a gente estar indagando e utilizando para que esse ensino de geografia, né, ele se torne mais significativo, como abordado aí na fala da professora Arlane anteriormente, né? Então, essa importância da gente trazer essa significação. Por isso, a gente faz essa relação com os sistemas econômicos. Por quê? Porque quando a gente observa essas ferramentas, sobretudo, ela é altamente, né, potencializada pelo sistema capitalista no sentido de persuadir você, enquanto consumidor, né, para estar adquirindo determinado produto. E isso está no nosso dia a dia, né? Como a Aline citou aí,
diferentes meios de acesso e a gente tem e a gente é induzido a esse consumismo, né? Então, tanto é que Valadares vai trazer essa informação dizendo que essa relação de propaganda também, ela é uma caracterização cultural de diferentes sociedades, onde esse mundo globalizado que a gente vive hoje, a gente consegue, né, visualizar informações e propaganda de diferentes dimensões e em diferentes contextos. Então, quando a gente fala em sistemas econômicos, é no sentido de dizer mesmo que o sistema em que nós estamos inseridos, ele potencializa esse elemento, que é a propaganda, como indutor ao consumo. Então, isso é muito interessante trazer para o contexto das aulas, né, e aí, mais na frente, a gente vai falar um pouco sobre a escolha de público relacionado com o tema, mas isso é importante que seja trago para que ele visualize no seu dia a dia essa relação, né, e consiga se posicionar criticamente em relação ao que ele pode ou o que ele não pode aderir no seu dia a dia enquanto consumidor, né, então isso é importante a gente destacar. Aí nós temos os assédios, né, em relação à comunicação aí, que eu posso estar destacando, e a Aline complementando, né, então nós temos aqui o seguinte, que isso vai afetar a concepção de mundos e pessoas, vai provocar variedades, a sua sedução faz com que as necessidades se desdobrem em novos desejos e em novas mercadorias. Então, a gente, ao longo da apresentação, vai falar um pouco sobre isso, mas como a Aline destacou no início, a nossa ideia não é classificar as propagandas, e sim, trazer essa discussão, né, de forma crítica, para que o aluno perceba em que elementos do seu contexto ele consegue estar percebendo esse assédio das comunicações. Cá entre nós, né, a gente sabe que em todos os cenários, saiu, botou a porta, o pé fora de casa, a gente já consegue ver propagandas, né, não só visuais, mas audiovisuais, e no contexto, né, da internet, a gente nem tem a dimensão, né, de quão grande é essa oferta, né, desse assédio às comunicações. Isso é bom ou ruim? Vai depender do seu ponto de vista, do seu objetivo. Para o comerciante, para o marketing, é excelente. Para você, enquanto consumidor, você tem que saber se posicionar em relação a isso, né? Com relação à caracterização cultural das diferentes sociedades, nós podemos destacar também que Valadares, no seu texto, tá, ele fala que a propaganda, ela reforça um comportamento. Então, eu já trabalho com representações sociais com a professora Josélia, e nós sabemos que essas construções sociais, elas são reforçadas dia a dia, e isso é muito difícil de ser quebrado, de ser modificado. Existe um núcleo, né, quando a gente fala da representação social, que é muito forte. Então, se a propaganda, ela reforça um tipo de cultura, então nós temos que perceber que cultura é essa, que comportamento é esse, porque os meus alunos podem ter comportamento que não são, né, comportamentos das suas idades. Por exemplo, alunos muito pequenos que querem andar, meninas principalmente, andar maquiadas, fazendo skincare no rosto, que virou moda. Então, tudo isso reforça um comportamento. E a gente analisa isso dentro das propagandas. Com relação ao assédio das comunicações, eu vou trazer aqui uma ideia de Pondé. Pondé, ele fala o seguinte, que a propaganda, ela vende algo que nós não sabemos o que queremos, mas preenchemos um vazio que é imposto dentro da sociedade. Então, quando provoca vaidade, significa, será mesmo que eu preciso daquele produto? Porque a propaganda faz com que eu utilize aquilo que nem eu, às vezes, tenho condição de ter. Além disso, o envelhecimento da população, por exemplo, se torna um problema ou uma propaganda. Então, hoje ninguém pode mais envelhecer. Existem maquiagens, existem limpezas de pele, e isso está propagado em todos os lugares. E a gente pode analisar, por exemplo, o conteúdo de população. Que população é essa que tem 20, 30 anos e tem um rostinho de 18? Então, isso são modificações que acontecem devido ao uso dessas propagandas, tá? A gente tem que ficar muito atento a isso. Ah, professora, mas tem certeza que dá certo utilizar propaganda e geografia? Bem, nós vamos perceber aí algumas possibilidades, né?
Então, a propaganda, algumas definições. Bem, nós estamos enfatizando primeiramente a propaganda, porque é aquilo que a gente não tem domínio, tá, meninos? Então, a geografia vocês já entendem, né? A propaganda é que é o novo, por isso que a gente está trazendo muita argumentação sobre a propaganda, tá? Nós utilizamos aqui como referência a Rosa, que ele fala o seguinte, que a propaganda, ela é um esforço racional e sistemático de buscar conquistar a atenção e interesse do cliente em potencial para que ele tenha um comportamento específico. Nós acabamos de falar que Valladares falou o quê? Que propaganda, ela reforça um comportamento. Então, o objetivo da propaganda é esse, tá bom? Não podemos esquecer que o objetivo dela, de fato, é esse. Então, olha só, a propaganda é um esforço racional. Primeira coisa, ela utiliza o quê? A razão, a sensatez, tá? Então, ela se utiliza desses argumentos. Segundo, é sistemático, é organizado, tá? Ele pensa nas diferentes formas de chegar ao seu cliente, tá bom? Então, ele pensa no quê? Como essa propaganda será organizada, qual é a fonte, que é a letra que será utilizada, a cor, que personagens. É um cantor? É um artista? É alguém conhecido que tenha influência sobre aquela população? Então, tudo isso é pensado para a realização de uma propaganda. Existe aí uma grande criatividade com relação à produção de uma propaganda. Segundo Rosa, essa propaganda, ela se utiliza da retórica e da persuasão, em especial, né? Lembrando, a retórica é o quê? Ela é a boa argumentação. Então, eu tenho que ser muito convincente para a minha clientela. Então, se eu tenho que ser muito convincente para a minha clientela, por que não eu, enquanto professor, não me utilizar desse bom convencimento, dessa boa argumentação? Então, aqui a gente já traça aí um porquê utilizar essa propaganda em sala. Se a propaganda consegue atingir o meu aluno, então eu me utilizo dela para fazer com que ele aprenda ainda mais, tá bom? E a persuasão. Para ele, a propaganda utiliza 3 processos da persuasão, tá? Que é a sugestão, a associação e a repetição. Então, eu vou explicar cada um. Bem, a sugestão, ela tem o sentido de induzir. Na sua maioria das vezes, essa indução, né, induzir esse comportamento, ele tem como objetivo principal o seu emocional, a felicidade, a conquista de algo. Então, sempre está relacionado mais ao emocional, tá? Então, que comportamento esse meu consumidor pode ter de bom quando ele adere ao meu produto? Ah, quando eu bebo um refrigerante. Ah, eu quero uma Coca-Cola gelada. Então, tudo isso é uma maneira de sugestão. É o primeiro processo, que é a sugestão. O segundo é a associação, tá? Então, olha só, a associação, eu vou apresentar uma mensagem com estímulos diferentes. Então, eu posso associar a minha propaganda a uma música, a uma imagem em movimento, a um artista preferido. Essa é a associação. Quando eu vou induzir o consumo de algo, associando com algo que ele já conhece, tá? E a repetição é repetir mesmo, é dizer que Havaianas todo mundo usa, Havaianas todo mundo usa, Havaianas todo mundo usa. Isso está internalizado. Por quê? Por conta da repetição. Então, quando eu chego no mercadinho, minha sandália quebrou, minha chinela, né, Havaiana. Então, você nem fala mais que você quer uma chinela, uma sandália, não. Você fala, minha chinela Havaiana, você já troca até o nome do produto. Por quê? Porque a repetição fez com que você gravasse aquilo, ok? Alguma observação, Ângela, sobre as definições? Não, Aline, tranquila. No próximo slide a gente comenta mais, até porque a gente tem que otimizar também devido ao tempo, né? Mas Tá. vamos continuar. Alguma dúvida no chat, alguma coisa, por enquanto?
Não, né? Então, olha só, gente, lembrando, Não. não, né? Propaganda e publicidade são coisas diferentes, tá? Só para dar um parêntese aqui. A propaganda, ela é paga, tá? Então, a propaganda você paga, a publicidade não. A publicidade, ela é gratuita, tá? É uma comunicação gratuita. Por isso que existe essa diferença. Eu coloquei aí como observação, a propaganda, ela é paga. Nós estamos nos referindo à propaganda paga de fato, tá bom? Geografia e propaganda. Fique à vontade, Ângela, para falar um pouco. Então, pessoal, além desliga só teu áudio aí para não ter interferência. Então, quanto essa relação de geografia e propaganda que nós estamos relacionando, a gente precisa pensar o seguinte, né, no contexto do espaço geográfico. Né, o que a gente sabe? Que as contradições, né, que são diárias aí no contexto do espaço geográfico, elas são geridas a partir de percepções, né, as percepções que a gente vai adquirindo ao longo da vida, a gente vai trazendo para o nosso contexto diário, e a partir das nossas ações, a gente vai, não é moldando, mas vai contribuindo para a modificação desse espaço geográfico. E aí nós temos uma representação por seta, que essa representação, ela pode ser feita ao contrário, né, ou vice-versa, onde você tem uma seta de cima para baixo e uma de baixo para cima, é onde a azulzinha está representando a propaganda, influencia na transformação do espaço geográfico. Acredito que vocês vão de concordar com a gente nesse sentido. No entanto, o espaço geográfico ele é modificado pela ação humana. Então, se eu fizer essa relação de modo inverso, eu também consigo perceber, né, nitidamente que as ações cotidianas, as nossas ações cotidianas, elas contribuem para essa modificação do espaço geográfico. E a propaganda, que é um elemento indutor das nossas ações diárias, ela contribui para essa modificação. Né? Então, a partir do momento que eu sou levada a consumir, a gente está utilizando muito o consumo, né? Porque está presente, não tem como. Então, a partir do momento que eu utilizo, sou induzida a partir de propagandas a consumir determinado produto, a gente sabe que a cadeia produtiva, para esse elemento chegar na sua mesa, chegar na sua mão celular, qualquer elemento que a gente utiliza, ele é resultado de um recurso, né? Sobretudo natural. Então, isso tem uma modificação no seu contexto de análise, né? Então, o espaço geográfico, ele não pode ser analisado sem a nossa presença. Então, a propaganda, ela está diretamente relacionada ao nosso contexto diário, e ela não é recente, a gente sabe disso, mas no contexto globalizado que a gente vive hoje, é impossível a gente pensar o dia a dia sem pensar as propagandas presentes nas nossas ações. Então, esse slide é no sentido de mostrar que a propaganda ela vai ter relação direta na influência, né, das nossas ações, e, obviamente, as nossas ações elas vão modificar o espaço geográfico, né, e isso é perceptível pelo aluno, pode ter certeza que ele consegue compreender facilmente essa relação. Bem, dando prosseguimento aqui, eu vou dar um exemplo prático sobre a geografia e a propaganda com relação à sua influência nas modificações espaciais. A venda de lotes de uma casa. Se eu não tiver uma boa propaganda para vender aqueles lotes, eu não vou conseguir vender. E eu não vou conseguir transformar aquele local. Então, eu vou ter que ter energia, água encanada, esgotamento sanitário, e isso tudo é uma propaganda aliada à venda daquele espaço. E eu modifico aquele espaço de maneira direta. Então, essa modificação, ela acontece sim, devido à utilização da propaganda. Outro exemplo, que não é um de modificação, mas de preservação. Nós temos as empresas, eu vou falar o nome de algumas empresas, tá? Com licença, as empresas, né, meninos. A Natura, por exemplo, ela é uma empresa que tem, ela está entre as 100 empresas com uma premiação do ranking global das mais sustentáveis. Então, ela tem produtos que é o chamado ecos, né, que eles fazem com que as medidas sustentáveis da colheita daqueles produtos contribuem com a sustentabilidade da Amazônia. Então, faz com que transforme o espaço geográfico na maneira da preservação.
Então, essa modificação, ela acontece. Então, quando a pessoa vem e diz, olha, o meu perfume é esse, e ele faz com que nós tenhamos sustentabilidade ambiental, é com certeza que é uma propaganda boa para a sua venda, né? Para quem acredita na sustentabilidade. Então, a gente tem que analisar todos esses pormenores. Me perdoe a zoada, se vocês estiverem escutando, é porque eu moro numa avenida, tá, meninos? Mil desculpas. Bem, geografia e propaganda, continuando ainda. Então, aqui são mais alguns pontos que a gente está analisando aqui, é bem rápido. As propagandas estão constantemente presentes na vida dos jovens, nós estamos falando isso desde o início da apresentação. São materiais de fácil acesso e com grande poder de atração e influência sobre os seus indivíduos. Vamos lá. Alguém já comprou alguma coisa devido à propaganda? Me julguem, né? Aquela história, me julga, comprei, professora. Pois é, todo mundo tem o seu quê, a sua queda por algo que viu e que nem precisa, mas que comprou. Utiliza sons, né, imagens, cores. Então, todos esses pontos fazem com que nós utilizamos esse recurso didático não convencional no ensino da geografia. Porque para ensinar, vou dizer bem que é uma coisa para vocês com toda sinceridade, porque eu estou em sala de aula. Você tem que atrair olhares. E a primeira coisa é a propaganda da sua aula. É você chegar e, olha, hoje nós vamos falar sobre hidrosfera. E o que é hidrosfera? Que propaganda é essa que eu vou trabalhar? Qual é o meu objetivo com a hidrosfera? Então, eu tenho que mostrar para os meus alunos o quanto é interessante aquele conteúdo. É a mesma coisa que a propaganda faz com o seu cliente. Ela mostra para o cliente o quanto que é interessante a compra daquele produto. Então, vamos associar, sim, por que não, esse recurso na sala de aula? É uma grande possibilidade, tá bom? Alguma contribuição, Ângela? Aí, em relação a essa questão, a gente pode pontuar o seguinte, né? Como destacado, a gente está trazendo que são elementos de fácil acesso. Né? O que a gente tem que ter o cuidado é de fácil acesso, mas não de fácil interpretação, né? Porque grande parte dessas propagandas, elas têm um viés ideológico, né? E esse viés ideológico, ele não está visível ao olhos do, digamos assim, do consumidor não crítico, né? O crítico no sentido não de estar criticando, mas de estar percebendo os elementos, né, que estão ali embutidos dessas propagandas, e são justamente esses elementos que vão levar você a consumir e que aquele elemento fique ali, aquela propaganda fique ali, como a Aline destacou anteriormente, gravada na sua mente. Então, a gente vai mais à frente mostrar aqui algumas propagandas, vocês vão provavelmente rir, né, não da propaganda, mas do intuito de perceber, poxa, essa propaganda realmente era assim, e eu talvez um ou outro tinha percebido ou não. Então, só destacar que as propagandas, né, elas são de fácil acesso, mas elas não são de fácil interpretação, e aí cabe a figura do professor estar trazendo aí essa análise para os diferentes conteúdos que você for abordar no seu contexto de aula, né? Então, vamos à frente. Pode continuar, Ângela. E aqui nós temos, né, só uma exemplificação, inclusive a Aline lá no início tinha até colocado alguns dados, né, no sentido de pontuar, né, que a televisão, ela é um elemento, ela é um recurso que está presente aí em praticamente, não todos os lares, né, da população, mas aí mais de 80%, de acordo com os dados do IBGE de 2017, dos lares brasileiros, eles têm acesso à televisão. E a televisão, embora eu pelo menos tenho visto que ela tem perdido um pouco de espaço aí para os recursos da internet, mas ela é muito presente no contexto da população, sobretudo de baixa renda. Então, eles vão ter muito acesso a essa propaganda pelo meio televisivo, né? Então, aqui é só um dado para a gente pontuar que a TV, ela é altamente propagativa, né, de diferentes meios aí no nosso contexto. Bem, propaganda de cartaz e panfleto. Além das televisões, né, das propagandas televisivas, que são realizadas aí por meio da televisão, nós também vamos utilizar dentro da nossa apresentação as televisivas e as de cartaz ou panfleto. Então, a gente trouxe aqui, com relação à propaganda em formato cartaz e panfleto, lembrando, nós estamos fundamentadas em Valadares, afirma que são materiais prontos para o uso em sala de aula.
com toda a vantagem da descrição artística, associada a uma infraestrutura de produção que não é comum nas escolas. Então, existe uma arte por trás dessa propaganda, existe um objetivo por trás dessa montagem, de como foi realizada, de como a imagem está disposta. Como a estrutura das propagandas de cartaz é diferente, colorida e com linguagem própria, traz para as aulas de geografia uma dinâmica para a sua interpretação. Então, não é só a geografia, a gente está trabalhando com o aluno na interpretação. A gente não pode esquecer, de maneira nenhuma, as habilidades e as competências da BNCC. Então, existem habilidades que nós alcançamos dentro da geografia de maneira mais específica, mas nós, professores da educação básica, porque eu sou professora da educação básica, trabalhamos com competências gerais. Existem 10 competências gerais dentro da Base Nacional Comum Curricular que se faz necessário com que a gente compreenda, faça com que o aluno compreenda o momento da vida dele, como ele está dentro de um contexto, como ele consegue aprender dentro do próprio contexto dele. Então, essa interpretação, ela se faz necessária dentro da geografia também, tá? Além disso, esse material está pronto para uso, o que reduz o tempo para a organização da aula, entre aspas, né? Ele está pronto para uso, mas você vai analisar, colocando aí todos os seus objetivos, né? Os 4 pilares básicos, que é o quê? Objetivo, conteúdo, método, né? E a avaliação, não podemos esquecer, existe aí um planejamento que é essencial, tá? Então, minimiza o gasto, por quê? Porque eu levo para a minha sala de aula de maneira gratuita. Eu posso chegar num local onde vende loteamentos de terra e pedir vários panfletos, levar para minha sala de aula, distribuir em grupos ou de maneira individual, fazer com que eles interpretem essas informações, ok? Alguma contribuição, Ângela? Pode passar para a próxima, Lívia. Passar? Então, nós vamos, então, fazer a nossa primeira atividade, né, do nosso curso aqui, tá? Então, eu quero que todos analisem aí essa propaganda de cartaz, tá bom? E nós vamos trabalhar o tema população, certo? Então, eu vou fazer aqui a primeira pergunta, tá? Que padrão de família é representado na imagem? Então, analisem aí, vou fazendo aqui as perguntas para vocês analisarem. Esse padrão condiz com a realidade da transição demográfica brasileira? Terceira, as taxas de natalidade do Brasil estão em alta ou em queda? Se a gente analisar o contexto aí que está representado nesse cartaz. Última, e as taxas de fecundidade apresentam que comportamento? Então, fiquem aí à vontade para responder no chat, né? Não custa nada. Quem quiser responder falando, fique à vontade, tá? A gente está aqui. E aí, Aline, a gente pode destacar aqui, né, que o IBGE, ele é das instituições que produz muito, né, todos sabemos, e aí, nesse contexto, né, da população brasileira, de taxa de fecundidade, envelhecimento e etc., a gente tem um link que eu coloquei aqui no chat, muito interessante, né, que vocês conseguem visualizar de infinitas relações, né, infinitas não, mas várias relações relacionadas a padrão de família, a idade, né, expectativa de vida, taxa de natalidade e mortalidade. Então, quem está no computador dá para fazer tranquilo essa observação lá no link. Pode ser agora, pode ser também depois da nossa exposição, né? Então, se vocês observarem aí os questionamentos postos e observar a imagem, tem uma relação bem direta, né? Então, quando é questionado que padrão de família é representado na imagem, você olha para a imagem, é automático, você já consegue perceber que a gente sabe que a taxa de natalidade e fecundidade tem diminuído no contexto brasileiro. Então, você já observa que antes, a minha mãe que teve 5 filhos e eu que não tenho nenhum, né? Então, na minha idade, ela já tinha 8 filhos, né? Mais vivo, nós temos 5. Mas, então, essa representação de família, ela quer dizer algo para você. Ela não está aí
de forma aleatória, ela foi pensada exatamente no que ela queria representar, né? Esse padrão de família para esse tipo de condomínio, para esse tipo de residenciais. Então, tudo isso é intencional, pessoal, não tenha dúvida, né? Verifica se no chat tem alguém respondendo essas perguntas, Ângela. Não tem ainda, né? Não tem. Eu não coloquei aqui o link, mas o pessoal está meio tímido ainda para participar. Não fiquem tímidos. Podem abrir o áudio também, se desejarem. Então, qual é o padrão de família? É uma família que tem uma cor específica, a quantidade de pessoas específica, é o padrão margarina? O Ítalo colocou aqui família branca e heteronormativo, né? Que é isso que tu chamaste aí de padrão margarina, né? É um formatozinho ali encaixado, é esse aqui que tem que ser. E esse padrão condiz com a realidade da transição demográfica brasileira? Vocês concordam? Não responderam. O Lucas colocou aqui que trata de um padrão de pessoas de classe média alta, né? E esses residenciais, esses lotes, eles são pensados para um grupo específico de família mesmo com a renda, né? Não a melhor renda do mundo, mas uma renda considerável. Uhum. E aí a Gleiciana botou a família tradicional. E aí, na hora que ela coloca aqui família tradicional, me vem uma imagem de um meme, né? Que eu vi que a família tradicional brasileira em um meme. Só um parêntese. É lá uma família de indígenas, né? E aí aquele grupo familiar, o cara diz, ó, a família tradicional brasileira aqui. Então, fica aí... A dica. Só a dica, né? E as taxas de natalidade, ela está representada nessa imagem? Olha, eu fiz essa atividade com meus alunos do 8º ano, tá? Não trabalhei com ensino médio, mais à frente a gente vai trabalhar. Mas aqui, o 8º ano do ensino fundamental trabalha com tema de população. Então, a partir de uma imagem dessa, de cartaz e panfleto, eu trabalhei temas populacionais, a gente trabalhou taxa de natalidade, taxa de fecundidade, o que é a transição demográfica, depois apresentamos gráficos. Então, isso é uma forma de fazer com que eles percebam que dentro das propagandas existe o contexto geográfico. E aí, depois, né, dessa conversa em sala, os alunos ficaram, professora, então é por isso que na televisão as pessoas têm poucos filhos, né? Então, olha só como eles conseguem perceber a partir de uma análise simples de um cartaz, de um panfleto. Então, isso dinamiza cada vez mais e faz com que eles tenham uma percepção maior de como está estruturada a população brasileira, certo? Então, a gente vai para o próximo, para a gente não se estender, né, amiga? Senão a gente não termina. Uma informação, né, que é em relação aí ao comportamento da família. E está em negrito, vende a felicidade. Então, a ideia, né, sobretudo, a gente está trazendo um exemplo aqui de um panfleto de imobiliária, mas a gente poderia estar trazendo outro tipo de propaganda. Então, quando a gente pensa a venda à felicidade, o que é que você observa? Nitidamente que as pessoas que buscam esse tipo de moradia, né, têm uma tendência muito grande de viver bem, no sentido de ter ali o conforto, né, do lar e tudo, e isso traz felicidade. Então, é interessante a gente fazer essa relação também. E em relação à taxa aí que a gente coloca aí com a transição demográfica brasileira, esse mini recorte de transição demográfica brasileira, pessoal, dependendo da série que você for trabalhar, leva a uma série de discussões até hoje, nos dias atuais, em relação à questão aí das modificações, né, das leis de aposentadoria. Então, vai depender do seu conhecimento, né, em relação à temática, para você aprofundar muito, porque tem muito elemento para ser discutido a partir de um panfleto desse, né, onde você faz, obviamente, você fazendo relação com o contexto diário, né, e trazendo elementos novos aí que os alunos não conhecem. E aí nós temos aqui no chat que os meninos estão colocando que a fecundidade diminuiu, né, nessa imagem, a Antônia coloca também que nessa imagem a feliz está relacionada à questão do poder financeiro também, né? Também. Então,
Observe que tem muitos elementos que a gente pode estar trazendo para a nossa aula em relação a um simples panfleto, não tão simples, mas que ele foi pensado com a intenção para atingir um público específico. Então, vamos aí para o próximo. Vamos lá. Qual o comportamento da família? A gente já falou aí um pouco sobre a felicidade à venda e eu quero trazer só um pontinho sobre isso. Nós temos um artigo do professor Costa e Filho, que ele fala sobre propaganda, felicidade e consumo, e que ele fala o seguinte, que a sociedade do consumo pensa que imitando o consumo dos personagens alcançará a felicidade. Então, isso é muito imposto tanto nas propagandas televisivas como nas propagandas de cartaz e panfleto. O tanto que o consumo, como eu serei feliz indo para o loteamento Viva Jaci, né? Então, a minha vida será maravilhosa nesse loteamento. Então, essa é a ideia da felicidade. Já dizia uma propaganda, se vocês não lembram, né? O que faz você feliz do Pão de Açúcar. Então, não esquecer, gente, que a felicidade, ela é incluída dentro da construção da propaganda para levar você ao consumo. Isso é fato, tá bom? Aí, a próxima questãozinha é, observe as cores da propaganda. Então, botem aí no chat quais são as 3 cores predominantes dessa propaganda. Aliás, 2. Quais são as 2 cores predominantes? Coloquem aí para a Ângela ler para a gente. Rapidinho, quais são as 2 cores predominantes dessa propaganda? Verifica aí, Ângela. Verde, amarelo, verde, laranja. Pronto. Verde, amarelo, verde, laranja. Isso. Então, vamos lá aos significados, porque tudo tem significado dentro da propaganda. Então, olha só. Dentro da propaganda, nós temos o amarelo, tá? Que é o otimismo, jovem, né? Frequentemente utilizado nas vitrines para chamar a atenção dos consumidores. Nós temos as cores vermelhas, o que elas indicam para a gente? Energia, frequência cardíaca, sensação de urgência, tá? Então, a gente precisa usar logo, a liquidação sempre é colocada de vermelho, os números, algumas marcas trazem essa sensação, por exemplo, a Coca-Cola utiliza muito essa cor vermelha para ter a urgência do consumo. O azul cria a sensação de confiança e segurança, geralmente é utilizado em bancos e negócios. O verde é a riqueza, a cor dos olhos, processa mais facilidade, né? Bastante utilizado para relaxar nas lojas. Então, olha só, lá no nosso panfleto tem verde. Então, ele está falando o quê? Mais facilidade. Então, olha, venha comprar com a gente, você terá mais facilidade na compra do seu lote. Laranja, que também tem naquela propaganda. Ele trabalha com agressividade, cria uma chamada, ó, inscreva-se, compre, venda, né? Então, não tem nada à toa dentro daquele panfleto. O rosa é o romântico, o feminino, usado no marketing, principalmente para produtos voltados às mulheres. Vou dar um exemplo simples. A Marisa, né? O logomarca da Marisa é rosa, então transmite esse romantismo, tá bom? O preto é o poderoso e suave, é o produto do mercado de luxo. E o roxo é usado para acalmar, geralmente é visto como produto de beleza ou anti-idade. Então, observem quantos significados existem dentro das cores e elas são associadas à construção das propagandas, tá bom? Então, querem dar mais algum exemplo? O Carlos está colocando aqui no chat que não sabia, né? Ele exclama aqui, que coisa. A Janaíne diz que é a psicologia das cores, né? O Ramon diz que é bastante interessante, de fato, Então, observe que a gente já tem... não maturidade, mas a gente, enquanto adulto, já consegue perceber determinadas propagandas. E mesmo isso, as cores, elas ficam embutidas e a gente não consegue perceber a relação. Por isso que a gente trata, né, de trazer essas propagandas para a educação básica, de meninos do sexto ao nono ano, sobretudo, é importante que a gente conheça nesses elementos para a gente estar colocando de forma bem clara, para que eles percebam, né, fazer essa interpretação e trazer essa relação com o seu dia a dia, não esquecer do dia a dia aí, para que a aprendizagem, ela de fato se torne significativa. Do contrário, fica sem sentido, né? Exatamente. Então, olha só, alguns exemplos mais sobre cores. Vamos lá. A Brahma utiliza a cor vermelha, tá? A Brahma, a cerveja. A Que Bom, que é do sorvete. O Bob's, por exemplo, de amarelo. O Ricardo Eletro,
tá? O Habib's, os bombuns da Garota utilizam amarelo e vermelho, né? A logomarca. Quem mais? Assim, de lilás, por exemplo, a Vivo utiliza a cor lilás, a Eudora utiliza o lilás, olha só. Então, está relacionado a isso. O azul, o Magazine Luiza, certo? Então, o Itaú é a logomarca azul. O verde, nós temos o Pão de Açúcar, né, que a gente acabou de falar. O preto, nós temos a Vivara, nós temos marcas de luxo, muita marca de luxo com uma logomarca preta. Então, isso traz um significado real mesmo do que as propagandas querem informar para a gente. O que ela quer me dizer com isso, né? E isso envolve os nossos alunos também, tá? Então, usar as cores é trabalhar com o que o aluno deseja aprender. O que é mais importante? Eu ensino meu aluno a utilizar um marca-texto, marcar o que é importante no livro, né? De que maneira? Associando cores. As mais importantes estão de amarelo, as que não são tão, que provavelmente não são tão complexas, estão de rosa. Então, vai associando, né, o aprendizado a essas cores. E isso é muito interessante. E aqui uma atividade. Antes de tu colocar aí, né, o Luiz Matheus coloca aqui, será se a Coronavac, né, que é laranja e verde, usou as cores para pressionar o governo a fazer a compra das vacinas? Vai saber, né? Aí nós temos aqui algumas coisas, né, que os meninos estão colocando, preto e dourado, marca de luxo. E aí alguns comentários aqui, mas vamos aí para a exemplificação. Olha só, eu trouxe aqui desenhos e personagens que vocês vão conseguir identificar pelas cores. Então, tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, até o 11. Aqui são personagens. A gente não falou nada sobre eles, mas vocês vão identificar pelas cores, para mostrar para vocês a importância das cores. Então, quem é o personagem número 1? Quem são os personagens número 1? Pelas cores. Luiz Matheus colocou aqui que o 1 é o Simpson. Isso. Botaram aqui o Simpson número 1. E os personagens número 2? O 2, deixa eu me ver. 2 botaram aqui os Flintstones. Isso. E o 3? Quem são os 3? O 3, Scooby-Doo. É verdade. E o 4? Alguém lembra? Pela cor. Os meninos estão ligados aí nos personagens. Colocaram aqui, só não botaram o número, né? O Puff. Isso. E o 5, alguém lembra? O 5 botaram, o Lucas botou o Lucas Fernandes, botou Tom e Jerry. Tom e Jerry. E o 6, quem são os personagens pelas cores? 6, Tartaruga Ninja, o Heitor colocou. E o 7? Bem facinho o 7. 7, Bob Esponja. A Valdiana colocou. O 8º? O 8º, vamos ver aqui. Não numeraram, mas o Breno colocou Bob. Mas ele não numerou. O Bob Esponja em relação ao anterior. Ao 7, isso. E o 8º, alguém lembra? O 8º. O Carlos colocou aqui, acho que é o Popeye, né? E o 9? O 9, Pica-Pau. O 10? O 10, vamos ver se aparece o 10. O 10 eu acho que eu sei. Colocaram aqui o 10, Pantera Cor-de-Rosa. E o último? Pantera Cor-de-Rosa, deixa eu ver aqui. Colocaram também. Piu e Frágil. Piu-Piu. E Frajola. Exatamente. Então, olha só como as cores são importantes. Então, a gente não colocou nada, não identificou nada, só simplesmente colocou cores. Vocês conseguem, então, o quê? Identificar os personagens. Então, isso é utilizado dentro da propaganda. E por que não utilizar dentro da geografia? Então, aqui existe uma dinamicidade enorme que a gente pode trabalhar em sala de aula, tá bom? Então, recursos didáticos, vamos lá, né? Falamos já muito de propaganda, já justificamos aí por que as propagandas para o ensino, mostramos a importância das cores,
falamos sobre como elas são formatadas aí, né? Como elas podem ser utilizadas como exemplo de cartazes e panfletos. Vamos agora para os recursos de fato. Então, para Alencar e Silva, né, destacam que os recursos didáticos são elementos fundamentais para a consolidação da aprendizagem. Então, olha só, faça um planejamento, eu tenho objetivos a serem alcançados, isso deve estar alinhado à Base Nacional Comum Curricular, então eu tenho competências e habilidades, e através do conteúdo que eu vou aplicar, eu vou trabalhar um método, né, dentro desse método, um recurso. Então, que recurso? Então, existem vários, tá? Existem vários, os didáticos, né, convencionais e os não convencionais. Para a Zabala, os recursos didáticos muitas vezes chegam a ditar as variáveis metodológicas, que são importantes no processo de ensino, visto que estabelecem intencionalidade da ação pedagógica. Então, eu tenho uma intenção quando eu trago um panfleto, eu tenho uma intenção quando eu trago uma propaganda televisiva. Eu quero que meu aluno interprete, aprenda aquele conteúdo. Então, a minha intenção é que ocorra aprendizagem significativa, que tenha significado para ele, que exista para ele ali um conteúdo que ele consegue analisar, interpretar, visualizar dentro do contexto dele. Então, mais à frente, né, recursos convencionais e não convencionais. Então, os convencionais é o livro didático, a apostila, um paradidático, quadro, pincel, é aquilo que está convencionado para o uso em sala de aula. Então, se eu fiz algo para o uso em sala de aula, ele é convencional. Vamos lá. Eu tenho um jogo que foi adaptado para a sala de aula. Aquele jogo, ele não é para ser utilizado em sala de aula, então ele é não convencional. Mas se eu tenho um jogo que ele foi feito para o uso na sala de aula, que ele já tem como proposta a educação, ele se torna convencional. Por quê? Porque ele já foi estabelecido para uso em sala de aula. Então, entendam, tá? Então, eu tenho um filme. O filme, ele não foi realizado para o uso em sala de aula. Então, ele é um recurso não convencional. Agora, se eu fizer um filme falando sobre a geografia, mostrando o conteúdo de geografia, já sendo roteirizado para o ensino de geografia, ele será convencional. Entendam, o não convencional é aquilo que não foi feito para uso em sala de aula. Se o instrumento estiver já direcionado à educação, ele se torna convencional, ok? São interpretações, tá? Então, é não convencional porque a propaganda que a gente utilizou, nenhuma foi realizada para utilizar em sala de aula. Nós fizemos adaptações, certo? Então, não convencional, música, história em quadrinhos, propagandas, televisões, né, imagens televisivas, enfim. Posso continuar, Ângela? Pode continuar. Coloca aí o próximo slide para a gente comentar. Pronto. Aí nós temos aqui a propaganda como um recurso didático não convencional. Então, quem é a nossa referência principal, né, é a minha, ela sempre vai ser minha orientadora, a professora Josélia, né? A gente nunca vai deixar de ter um orientador. Então, para ela, no livro, né, Construindo Ferramentas para o Ensino de Geografia, ela traz essa conceituação de recursos didáticos não convencionais. São materiais utilizados ou utilizáveis pelos professores na educação básica, mas que não tenham sido elaborados especificamente para esse fim. Então, é muito claro a interpretação. Se eu estou utilizando um recurso propaganda que não foi feito para ser utilizado em sala de aula, mas eu estou adaptando, ele se torna um recurso didático não convencional. Todo produto cultural que foi incorporado ao ensino, que não foi pensado inicialmente na escola, mas se produzido com a finalidade educacional, introduzindo o que? Outra linguagem não tradicional. Então, é um produto cultural, um produto que eu trago de fora do contexto escolar, mas que faz com que o aluno tenha a compreensão do conteúdo. Então, quando eu trago uma tirinha que está relacionada ali à cartografia, quando eu trago uma música, que aquela música fala sobre o conteúdo, mas ela não foi direcionada para o conteúdo, mas a gente consegue interpretar o conteúdo dentro dela.
Então, tudo isso são recursos didáticos não convencionais que estão aí à disposição, né, de nós professores, muitos de fácil acesso até. Então, com esse uso das aulas remotas, eu utilizei até mais recursos não convencionais, muita música, muita propaganda, muita imagem que não foi feita para o uso na educação, então eu trago para analisar dentro da geografia. Então, eu, enquanto profissional, tive um impulso do uso dos recursos não convencionais, principalmente nas aulas remotas, que era uma forma de eu chamar a atenção do aluno para o conteúdo. Eu iniciava a aula com um recurso didático não convencional, fazia uma introdução do conteúdo e ia para o conteúdo em si. Então, isso vai seguir o seu planejamento, professor. Então, o meu planejamento é um, o seu planejamento é outro, você precisa conhecer também o público. Quem é o meu aluno? Ele tem acesso a isso? Ele consegue interpretar esse recurso? Então, existem esses questionamentos, esses pensamentos, essas reflexões. Tá bom? Então, não esquecer de jeito nenhum que tudo isso parte de um planejamento. Então, é sempre analisar objetivos, conteúdos, o método e a avaliação. Tá? Alguma contribuição, Ângela? No próximo slide, coloca aí para a gente só aprofundar essa relação, né? Então, quando a gente fala aí do que a Aline aborda, que a gente traz esses elementos que não foram produzidos com a ideia, né, de ser ministrado uma aula a partir dele, então, quando a gente traz eles para o contexto da sala de aula, claro que com adaptações e interpretações sobre, a gente vai dando uma funcionalidade para ele no conteúdo das aulas, né? E aí, nesse slide aqui, pessoal, a gente vê aqui uma relação que nós temos com a organização, planejamento e produção da aula de geografia, com a produção de uma propaganda. Então, a questão que nós temos trago aqui, da intencionalidade, ela tem que existir, tanto na aula de geografia, quanto na produção de uma propaganda. A gente não é especialista na produção de propaganda, mas a gente está com experiência, né, construindo as nossas experiências aí na construção das aulas de geografia. Então, o que a gente percebe nessa relação? Que para você planejar a sua aula, você precisa ter conhecimento dos assuntos geográficos. Então, eu não consigo ministrar uma boa aula, eu posso ter o melhor recurso convencional ou não convencional do mundo, mas se eu não conhecer o assunto, eu não vou conseguir me sobressair da melhor maneira possível. Então, o primeiro passo é você conhecer o assunto que você vai abordar. E na propaganda não é diferente. Então, a pessoa que está responsável, ou profissional da área, ele tem que ter conhecimento do produto para a elaboração daquele trabalho. Então, não é à toa que lá no panfleto do loteamento, ele pensa nas cores, ele pensa na questão da população, ele pensa em todos os elementos. E isso também tem que ocorrer dentro do contexto da aula de geografia, né? É onde os tipos de aprendizagem para a faixa etária, eles têm que ser levados em consideração. A questão do público-alvo lá na propaganda, na geografia, é a nossa faixa etária que, no nosso caso, ela é distribuída por ano série, né? Então, é do sexto ano. Então, que elementos, né, que eu posso estar levando que é compreensível, né, da melhor forma para que o meu aluno tenha acesso ao conhecimento do conteúdo X. Então, dentro da aula da geografia, eu tenho que pensar na faixa etária, o público-alvo e o conteúdo que eu vou levar. Na propaganda, eles vão pensar no público que eles querem atingir. Então, não é diferente aí no planejamento da aula de geografia. Aí, como a Aline também tinha destacado, o ponto, né, que a gente tem que obrigatoriamente pensar é na avaliação da aprendizagem. Então, eu não posso só ministrar uma exposição de um conteúdo específico e não trazer essa relação da avaliação, onde eu perceba, mesmo que não seja uma avaliação escrita, direta, formal, que seja uma avaliação indireta, onde você está indagando o seu aluno ali a todo momento para que você consiga perceber de que forma ele está tendo a inserção, né? Está absorvendo esse conteúdo que você está trazendo. Então, essa avaliação ela é importante que ocorra, mesmo que de forma não formalizada no contexto da escrita ou da produção mesmo. E aí, na propaganda, você tem aqui a avaliação da venda dos produtos. Então, isso tem um impacto direto. No caso da propaganda, no consumidor, né, de quem está produzindo isso, ele vai, a partir dos elementos que ele produz para propagar a informação, induzir ao consumidor. No caso da geografia, a gente tem que pensar
eu vou levar esse passo a passo e o aluno ele vai conseguir absorver esses elementos e, a partir disso, na avaliação, a gente consegue perceber. Então, se eu não fizer uma avaliação, mesmo que indireta, eu não consigo perceber o grau de compreensão que o aluno teve em relação a um conteúdo específico. E a gente sabe disso, né? A gente só está trazendo aqui para enfatizar, mas quem ainda não é professor está se formando e constantemente recebe essas informações. Aqui é só para a gente fazer essa relação mesmo. Que uma coisa eu pensar na aula de geografia, eu tenho que pensar do início, meio e fim. A produção da propaganda da mesma forma, né? Então, é basicamente isso. Pode passar? Sim. Vamos lá. Então, as vantagens, né? Eu vou colocar logo aqui as vantagens e os cuidados. Então, olha só, a vantagem é de fácil acesso, você pode encontrar tanto os panfletos como os televisivos, né, pelo YouTube, é muito fácil. É dinâmico, é direto com relação ao assunto trabalhado, então você consegue fazer com que o aluno entenda de maneira muito direta o conteúdo, não a interpretação, mas o conteúdo. A interpretação, como foi dito, ela tem ali um certo... Existe uma ideologia por baixo dela e é necessário que nós, enquanto professores, analisamos essa ideologia e passamos aos alunos as informações mais coerentes e que são de acordo com o contexto trabalhado. É atrativo para o aluno. Olha, os meus alunos, quando eu utilizava propaganda, né, eu utilizo, que agora de maneira remota a gente está utilizando até mais, então eles adoram. Professor, eu vi essa propaganda, eu nunca vi essa propaganda, de que ano é essa propaganda, eles ficam procurando saber quando foi produzido, por quê. Articula novas informações, porque além do contexto geográfico, existem propagandas que trabalham empatia, trabalham outros aspectos que são interessantes para o nosso contexto educacional, contextualiza um problema, desperta essa criticidade dos alunos, que é muito importante eles terem, né? Faz parte aí dos nossos objetivos enquanto educadores, com que eles saiam seres sociáveis, que saibam interpretar todos os contextos de vida. Os cuidados, o distanciamento entre o conteúdo geográfico e a propaganda. Não é pegar a propaganda pela propaganda, mas é entender se ela está relacionada com o conteúdo que eu estou trabalhando. E usar sem planejamento. Não adianta. Tudo que é feito sem planejamento possivelmente não dará certo. E aqui não é a mesma coisa. Se você não se planejar, se você não analisar, assistir antes, entender o porquê, provavelmente será um fiasco essa aula. Então, ter planejamento é essencial. Tá bom? Contribuições, Ângela? Vamos aí para o próximo. Vamos lá. Então, pode continuar aí, amiga. Aqui nós temos, pessoal, aí quando a gente pensa nesse contexto das propagandas, a gente tem N possibilidades de trabalhar com temáticas diferentes. Aí, no caso aqui, a gente pontuou algumas questões sobre globalização, né? Então, o que a gente destaca, né? E é sabido por vocês, que esse processo, ele não se dissemina de forma igualitária, né? De todo modo que alguns centros economicamente dominantes, ele transmite um maior número de elementos culturais em comparação aos outros, e aí a gente pode citar alguns elementos, como exemplo, a língua, né? A língua é um elemento cultural que a gente pode estar citando, por exemplo, o inglês. O inglês, ele é altamente disseminado como a língua falada do mundo, digamos assim, né? Por exemplo, a gente pode citar também o jeans, né? A calça jeans, a bermuda jeans. O jeans que a gente utiliza no nosso dia a dia, ele é um produto inglês. Então, a gente pode estar trazendo aí que alguns centros economicamente, inglês que eu falo, americano, né? Em relação ao jeans, perdão aí. No caso de centros dominantes, eles têm esse poder de estar transmitindo aí elementos culturais de forma mais enfática do que outros, né? Então, se a gente pensar hoje, por exemplo, na comida, né? No elemento comida, no nosso bairro, a gente encontra uma coxinha, né, que a gente chama chinesa, né, coxinha chinesa, um sushi que é japonês, então, são elementos que são tragos, e aí a gente pode estar fazendo essa análise aí dentro desse contexto das propagandas e aula de geografia. Então, impõe à sociedade do consumo quem? Esse elemento globalizante, né, esse elemento globalizante que eu falo, esse acesso que a gente tem
aos elementos culturais de diferentes nações, né? E aí a sociedade de consumo é um termo bastante utilizado para representar os avanços da produção do sistema capitalista, e aí nós temos aqui nos nossos exemplos, né, de panfletos que a gente tem trago, isso bastante perceptível, né? E aí outro elemento que a gente tem trago, pontua aqui, são as empresas transnacionais, né, que dentro do contexto do espaço geográfico, ela tem as suas funcionalidades e as suas intencionalidades, né? Então, por exemplo, essa semana a gente tem o caso aí da empresa de automóvel que está fechando as portas aqui no Brasil, e ela não está fechando as portas só porque ela não quer mais ficar no Brasil, porque alguma coisa ali não está mais proveitosa, né, no sentido financeiro. Então, a gente tem só algumas questões, apontou essas questões para a gente fazer um link com o que a gente vai abordar mais à frente. Passa aí. Bem, agora a gente vai analisar duas propagandas que têm como temática a globalização, que a gente acabou de comentar aí com a professora Ângela. Então, Ângela, tu pode colocar os links aí no chat que eu vou passar aqui na tela, tudo bem? Então, certo, eu vou colocar no chat, mas como a gente tinha testado, eu acredito que vai dar certo eles ouvirem o áudio, mas de qualquer forma eu vou colocar para eles. Eu posso passar o vídeo já? Sim, pode ficar à vontade. Pronto, eu já vou passar aqui o primeiro, tá, meninos? Então, olha só, o tema é globalização. O que eu posso tirar dessa propaganda para o tema globalização? Aline, o áudio está bem baixinho, está aumentado todo o teu áudio, né? Deu para escutar? Eu estou no áudio máximo, tá falhando, né? Então podem assistir aí o link mesmo, quem está com computador, assista o link aí da TV sem Toshiba. Falhou um pouquinho, mas especificamente ele tem um áudio mais baixo que os outros. Eu acredito que os outros vão dar mais certo. Quem conseguiu assistir o vídeo, coloca aí sim no chat. Sim, 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 por favor. Não apareceu sim, não. Eu vou passar novamente, tá bom? Apareceu. Lucas Carvalho disse que assistiu. Professora Bastira também. Então, eu vou para o outro, tá? São duas propagandas. Agora é o da Sempre Toshiba e agora é o da Nissan Frontier. Eu quero que vocês fiquem muito atentos ao da Nissan Frontier, tá? Vou passar agora. Tá na tela, Ângela? Tá na tela? Sim. Então, vamos lá. Que eu? Ei, você! Não fecha o vídeo, não! Deixa eu falar uma coisinha. Deu certo? Deu certo, Aline.
Então, olha só, vocês viram aí duas propagandas para a gente falar um pouco sobre globalização. Da Toshiba e da Nissan Frontier. Então, o que que vocês percebem nessas duas propagandas que podem ser utilizadas em sala de aula para a temática de globalização? Então, coloquem aí no chat, por gentileza. O Lucas Carvalho está colocando pluralidade de nacionalidade de trabalho na confecção de aparelhos sempre. No caso da primeira propaganda, né? E da Nissan Frontier? Não saiu nada, não. Bora, meninos. Todo mundo já assistiu esse vídeo dos pôneis malditos? Então, eu vou comentar, tá bom? Olha só, da propaganda da Toshiba. Bem, o que a gente pode analisar com essa propaganda? Primeiro, a garantia. Somente a Toshiba vai me dar essa garantia de tantos anos, né? Tantos meses. Então, isso incentiva o consumo da marca, que é uma das características do processo globalizador, tá bom? Além disso, quem são as pessoas que estão na propaganda? Quais são as nacionalidades, né? Então, percebe-se aí o quê? Que existe ali os japoneses todos questionando, como assim uma Toshiba que deu errado? Não é possível. E uma loura, né, dos olhos claros que chegou, olha, eu quero consertar a minha televisão. Então, existe ali uma intriga de nacionalidades também que podem ser analisadas dentro da propaganda, tá bom? A segunda, que é o da Nissan Frontier. Primeiro, somente a Nissan Frontier tem essa quantidade de cavalos e potências no carro. Então, incentiva o quê? O consumo dessa marca. Então, ela tem força para andar em estradas diferentes, ela tem potência, tá? Então, mais uma vez, a análise do consumo, ligada aí ao processo globalizador. Em especial, o da Nissan Frontier ainda faz uma análise religiosa. Não sei se alguém aqui já recebeu aquelas correntes de oração. Repassem a 10 amigos. E aí você olha para o celular e diz, eu nem tenho 10 amigos para repassar. Então, a corrente, se você não repassar, você vai continuar com a música dos pôneis malditos na cabeça. Para quê? Para você repassar a informação de que somente a Nissan Frontier é o carro que tem essa potência e cavalos que podem aguentar aí diferentes lugares. Então, olha o tanto de coisa que a gente pode trabalhar em duas propagandas simples sobre o processo de globalização. Algum comentário, Ângela? Fique à vontade. Não, Alene, eu acho que foi bem explanado, né? E aí eu já estou aqui com os pônei malditos na mente, né? Pônei maldito. Mas, enfim, para a gente otimizar o nosso tempo, né? Então, vou passar aqui para vocês. Bem, com a utilização dessas propagandas, a gente trouxe outros, né, recursos que vocês podem utilizar junto com essas propagandas. Então, o hino nacional das marcas, você pode ter acesso a ele, é só colocar na internet hino nacional das marcas que você tem acesso. Então, eu vou ler aqui para vocês o hino nacional das marcas aí, do processo globalizador. Num posto do Ipiranga, às margens plácidas de um Volvo heróico Brahma retumbante. Escola da Liberdade em Raider Fúlgidos brilhou na Shell da Packard nesse instante. Se o quinó dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em teu Seiko ou Liberdade, desafio o nosso peito à Microsoft. O Parmalat, Mastercard, Salshare. Amil, um sonho intenso em raio Philips. De amor, Lufthansa, a terra desce. Não sei falar essa palavra inteirinha. Intel, famoso céu risonho olímpicos. A imagem do Banespa resplandece. Gillette, pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso. É teu futuro espelho essa gradiente, serpa gelada. Em outras mil, é souvenir compacta armada. Do Philips dessa sala, mãe Doril, Coca-Cola, Bombril. Então, olha só, o hino nacional das marcas. Então, aqui você consegue trabalhar com os meninos o contexto da marca, por que a Nissan é marca boa, por que a Toshiba que é a marca boa.
Que marcas são essas? Quais as nacionalidades dessa marca? Aqui você pode espacializar, colocar no mapa da onde que cada marca vem, e isso mostrar para os alunos uma análise geográfica dessa espacialização das marcas dentro do nosso continente aí, certo? Então é muito interessante isso. Além disso, eu trouxe para vocês uma avaliação dos meus alunos. Eu trabalhei com eles quando eu fui substituta no Instituto Federal. Então, eu tive uma turma de eletrotécnica do terceiro ano, que eu trabalhei com eles esse contexto de propaganda, de globalização, e pedi para eles fazerem uma paródia sobre a homogeneização cultural, que era uma temática que a gente estava trabalhando sobre o processo de globalização. E eles fizeram essa paródia, que é da música Cheia de Manias, e ficou muito interessante, e eu trouxe aqui para apresentar para vocês aí. Eu vou declamar aqui rapidamente. Então, olha só, a música começa assim: minha cajumina, muito gostosa. Não troco por pizza, nem por Coca-Cola. Com esse seu gosto, faz o que quer de mim, domina o meu coração. Eu fico sem saber o que comer, faço um churrasco, todo mundo quer. E quer. Então, me ajude a segurar essa barra que é querer ser clichê. Então, me ajude a segurar, a não trocar meu baião por pavê. Aí, di. Continuando. Se estou em sua casa, quero ir para uma festa dançar forró. Zé Armando e tomar corote querendo. Então, me ajude a segurar essa barra que é querer ser clichê. E não. Então, me ajude a segurar, a não trocar o meu forró por bluiê. Então, essa aqui foi uma musiquinha que os meninos fizeram. Eles apresentaram para mim como formato de avaliação, utilizando as propagandas. A gente utilizou também a propaganda da Coca-Cola na época. E aí eles fizeram esse panorama aí. Então, olha só como sai, né? Como sai vários conteúdos ali. Eles fizeram, foi muito interessante, porque foi dividido em diversos grupos, e o grupo da paródia foi um contexto, assim, todo mundo adorou. Então, eu espero que vocês também tenham gostado aí da realização dos meus alunos. Dando continuidade. Aí, no caso, se a gente observar, né, nessa paródia, esse não troco minha cajuína pela pizza, então, quando dá a noite, vamos sair para comer, aí a pizza, ela já está quase internalizada, né, a pizza com a Coca-Cola. Você geralmente não vê pessoas comendo pizza e tomando suco. Você vê pessoas comendo pizza e tomando Coca-Cola. Então, a pizza não é um elemento nosso, mas ela, devido ao tempo que ela já está aqui e as propagandas que são praga em função dela, já está quase como um elemento da nossa cultura local, né? Vamos sair para comer, vamos comer pizza. Então, também é uma questão para a gente pensar, né, em relação aí a essa questão da propaganda e da homogeneização mesmo das culturas, né, em relação a outras. Mas vamos lá. Exato. Vamos dar continuidade aqui. Bem, agora a gente vai analisar uma propaganda sobre o desmatamento, tá? Então, que é uma propaganda muito simples, mas ela é muito, muito incisiva na informação, que você pode utilizar em sala de aula. Posso continuar, Ângela? Tá vendo a reprodução? Tá ok? Sim, pode colocar, viu? Pronto. Essa é a propaganda do desmatamento, muito simples, do SOS, né, Mata Atlântica. E eu já vou dando introdução aqui ao conteúdo sobre ela. Bem,
Com essa propaganda, né, nós podemos analisar o quê? Que a representação do desmatamento está sendo pelo cabelo de um índio. Então, é uma propaganda que ela não tem frase dita, ela não tem nada falado, mas ela tem muita imagem, muita expressão de imagem, porque o aluno tem que entender o que é o índio, onde é que o índio está, por que estão cortando a cabeça dele, o que é desmatamento. Então, todos esses conceitos é possíveis de serem trabalhados dentro dessa propaganda. Como texto de complementação para essa propaganda, eu trouxe textos jornalísticos. Eu sempre uso vários recursos, eu não utilizo somente um, porque você precisa complementar o conteúdo. Então, o texto jornalístico foi do jornal da USP, Desmatamento da Amazônia dispara em 2020. E aí a gente analisa que dados dos satélites revelam um aumento de 34% na taxa de derrubada das florestas nos últimos 12 meses. Então, o que ele diz aqui brevemente? Que a destruição da floresta amazônica, ela segue num ritmo acelerado no Brasil. Os dados do monitoramento por satélite divulgado na sexta-feira, no dia 7, pelo Instituto Nacional de Pesquisas, o INPE, né, mostra que a taxa do desmatamento aumentou 34% nos últimos 12 meses, em comparação com o mesmo período de ano anterior. E é a segunda alta consecutiva nos primeiros 2 anos de gestão do presidente Jair Bolsonaro. Então, a comparação refere-se a agosto de 2019 a junho de 2020, que é o calendário oficial do monitoramento da Amazônia, usado pelo INPE para calcular as taxas anuais de desmatamento. Mais de 9,2 milhões de quilômetros quadrados da floresta foram derrubados em 12 meses, gente. Olha o tanto de floresta que foi derrubada, não é brincadeira. Comparado a 6,8 mil quilômetros quadrados no período de 2018 a junho de 2019. Que já trouxe um aumento de 50% em relação ao ano anterior. Para facilitar a visualização desses dados, eu sempre trago o texto jornalístico e o gráfico para os alunos analisarem essas variações, porque eu acredito que a visualização é sempre melhor para interpretar o dado, né? Então, o gráfico, ele sempre vai lhe dar uma ideia melhor do que eu estou lhe dizendo. Então, aqui tem os dados de 2018 e 2019, que é principalmente o que ele enfatiza, e o tanto que de 2019 e 2020 aumentou com relação a esse dado anterior, tendo como referência o que? Agosto e julho. Então, esse desmatamento, ele está acontecendo sim, é um problema, nós sabemos, e é necessário que o aluno entenda, compreenda que isso vai afetar ele diretamente. De que maneira? Por exemplo, a escala do desmatamento, ela afeta o ciclo hidrológico, por exemplo. Então, as chuvas que acontecem no Nordeste, ela é afetada por esse desmatamento que acontece na região amazônica. Então, a gente vai colocando um conteúdo e trabalhando o contexto desse aluno. Por que está chovendo menos? O que está acontecendo com a dinâmica da atmosfera? Quais são as alterações que a gente consegue perceber? Os seus pais diziam que começava a chover em que período? E hoje está chovendo em qual período? Então, a gente começa a fazer com que esse conteúdo seja significativo para ele, que ele consiga interpretar no seu dia a dia, tá bom? Pode continuar, Ângela, fique à vontade aí. Ou você vai para a próxima propaganda? Pode dar continuidade, Aline, que eu estou preocupada também com o nosso tempo, porque a gente já tem aquela atividade de interação, né? Pronto, meninas. Então, eu já vou para a próxima, que é a onda é economizar. Vou passar aqui para vocês rapidamente. É outra propaganda televisiva, tá? E a gente vai falar brevemente dela para a gente ir para a nossa atividade. Então, vamos lá. Onde chegar, aonde economizar? Onde chegar, aonde fechar a torneira ao tomar banho ou escovar os dentes? Onde chegar, aonde economizar? Onde chegar, aonde descartar os resíduos corretamente, sem despejar na pia da cozinha ou no vaso sanitário. Se gás de casar e vazar, não demole, não vai vacilar. Se tem água, se ligue, aonde economizar? Verão em vaza, onde chegar, aonde economizar? Deixa eu parar aqui. Onde voltar. Então, olha só, a gente pode assistir a propaganda A Onda Economizar do Verão em Base. Então, o
Que maneiras de economizar água são expostas aí nessa propaganda, né? Diversas. Quando a gente trabalha, principalmente no 6º ano, que a gente trabalha com o conteúdo, né, de hidrosfera, a gente fala sobre a água de maneira geral. Então, passei essa propaganda para eles e eles iam me dizendo: ah, professora, é fechar a torneira, é tomar banho, quando se ensaboar, fechar a torneira, escovar o dente com a torneira fechada, é você ter cuidado com a água, não ficar lavando calçada à toa. Então, eles vão me dando várias respostas. E com isso, eu vou trabalhando dicas com eles ali simples do dia a dia, como economizar água, ao escovar os dentes, fechar a torneira, usar a descarga, né, de maneira correta, tomar um banho em tempo determinado, limpar a calçada com água que já foi utilizada, por exemplo, da lavagem de roupa, lavar o carro somente quando for necessário. E aí trabalho hidrosfera com eles. O que a gente acabou de falar? Foi sobre água. Então, o que é isso? O que é hidrosfera? É o conjunto das partes líquidas que cobrem a superfície terrestre. Por que o nosso planeta é considerado planeta azul? Porque a maioria do nosso planeta é constituído por água, 73%, 23% que é terra, né, que é a litosfera. Então, a partir daí, eu já vou falando sobre o conteúdo com eles. E aí, vamos mostrando a distribuição da água, existe a água doce e a água salgada. E sabemos que a água doce é que está em menor quantidade no nosso planeta, somente 2,5%. Por isso que a gente volta à propaganda, que é o quê? A onda é economizar. Por quê? Porque essa água doce está em menor quantidade no nosso planeta. Então, eu vou mostrando para eles onde é que elas estão e depois vou explicando o que são oceanos, o que são mares, geleiras, subsolos, rios, explicando essa dinâmica da água, o ciclo hidrológico, como é que é a importância dessa economia, as crises, né, hidrológicas também, que existem lugares que existe uma guerra, porque o ouro daquele local é a água, tá bom? Então, todo esse contexto a partir de uma propaganda que a gente começou a aula. Então, aqui são dicas e coisas que a gente já vem utilizando em sala, tanto eu quanto a professora Ângela, ok? E aí, além disso, eu trouxe como uma ideia, vocês trabalharem aí os mapas mentais, coloca o que é hidrosfera e diz para eles, olha, o que é, como funciona, a importância, a distribuição. Aqui são sugestões, nós estamos aqui sugerindo ideias. Espero que vocês estejam gostando. Então, vamos para a atividade. Vai lá para a atividade, Ângela, com os meninos. Então, pessoal, aí dentro dessa abordagem dessas propagandas, a gente vai propor uma atividade, né? E aí, por que utilizar as propagandas, né? A partir de atividades, a partir de propagandas. E aí, no decorrer da exposição, vocês já identificaram, eu imagino, né? Já perceberam alguns elementos. Exemplo, repassa um vasto conteúdo sobre a leitura dos alunos, podendo trabalhar com diferentes recursos, aprender a diferenciar os conhecimentos, porque a gente pode estar trazendo mais de um elemento, no caso da propaganda última e da água, você vê que você pode estar expandindo, né, essa análise. Diversidade de ideias para trabalhar em sala de aula. Aí nós temos aqui uma chamada, né, uma mensagem que ela foi destacada, que ela diz o seguinte: as mensagens transmitidas, sejam por imagens, vídeos, sons e outros, elas apresentam argumentos que, de alguma forma, elas tentam nos persuadir no contexto do seu cotidiano. Então, isso a gente tem destacado na nossa fala durante a apresentação, que o cotidiano tem que estar presente, porque se ele não faz parte da análise da propaganda e da análise do conteúdo que você está expondo a seu aluno, ele deixa de ser significativo e ele passa a ser um mero conteúdo. Então, para que ele faça relação com as suas ações e busquem, né, criar, né, ter capacidade cognitiva de criticar, de observar, de identificar elementos, ele precisa estar relacionando aí com as suas ações diárias. E aí, o que é que nós vamos fazer agora? No caso aí, vamos praticar um pouquinho, e a ideia, pessoal, dessa atividade que a gente vai colocar para vocês, se fosse de forma presencial, a gente traria uma imagem impressa, mas como a gente está distante, né, alguns estão em Teresina, outros eu não sei se estão fora da cidade,
a gente vai propor pelo Socrative, né? Eu não sei se vocês já conhecem, eu imagino que alguns já conhecem. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui um link, e aí eu vou colocar, vocês não precisam baixar, né? Nenhum aplicativo. A ideia do aplicativo é só para a execução da atividade. A gente não vai falar da importância dele, porque em outros momentos aí, já no cronograma, né, da exposição da professora aí durante esses dias, e a importância desses recursos, ela vai ser ou foi trabalhada. Não estou lembrando se a pessoa já ministrou. Mas essa plataforma, ela é acessível e ela é gratuita, então eu vou colocar o link, vocês vão entrar, quem está pelo computador, se tiver em inglês, você só clica com o botão direito do mouse, vai aparecer a opção traduzir, né, para o português, ou então tem a opçãozinha lá embaixo, quem está no celular, para colocar em português. Então, você vai entrar com esse link, o nome da sala, eu vou colocar aqui. Deixa eu ver bem aqui rapidinho. Então, vocês cliquem nesse link, né? Aí vocês vão colocar tudo em maiúsculo, né? Essa descrição aqui da sala, e aí ele vai dar um direcionamento aí ele vai pedir para você colocar um nome, né? Você coloca o nome, e aí você já vai ser direcionado aí para os questionamentos. Então, a gente espera que vocês participem, né, conosco, para que a gente consiga atingir o nosso objetivo aqui a partir dessa atividade. Então, o que você faz? Clica no link. Quando clicar no link, ele pede para colocar o nome da sala. Você bota esse nome aí, Aula Gel Gomes, tudo maiúsculo. E aí, na próxima opção é colocar um nome. Pode botar seu nome, qualquer nome. Ângela, compartilha a tua tela com o Socrative. Então, algumas pessoas já entraram. E aí, não precisa, as questões são abertas. Apareceu aí, Aline? Apareceu, sim. Ótimo. Aí, pessoal, as questões são abertas. Vocês não precisam se estender tanto, mas faça de forma sintetizada o que vocês conseguem entender, né, da ideia da propaganda. Você tem as imagens para você analisar, e todas as questões são em função dessa imagem. Façam aí para a gente, por gentileza. Que aí ficaria mais fácil para eu comentar. Mas vamos aqui. Então, o que é que nós temos aí, ó? Tá dado um zoom na imagem? Sim. Pronto. Então, nós temos aqui, inclusive, essa imagem a gente utilizou num artigo que a gente produziu, eu e a Aline, sobre essa relação de geografia e propaganda. Inclusive, Aline, se quiser até colocar aí para os meninos depois terem acesso, o link, interessante. Então, nós temos aqui 3 panfletos, né, onde a gente trata, né, nesse viés da discussão imobiliária, né, porque tem relação direta com o espaço urbano, então isso também dialoga aí com o que a gente vem produzindo nas nossas pesquisas. Então, nós temos aqui o primeiro, que ele trata das terras alfavíveis, que ele vai falar aí as suas intencionalidades, observem as cores, né? E nós temos a imagem A, B e C. Aí a nossa questão é o seguinte, deixa eu fechar bem aqui. Diz assim, inicialmente, analisa as imagens A, B e C, identifique qual a mensagem transmitida por ambas e sintetiza em poucas palavras. A gente não vai dar uma resposta, a gente vai lhe direcionar no sentido de você perceber os elementos. Então, como a gente tem destacado, que mensagem ela está transmitindo? Quando você compara a A e a B, compara com a C, você vê que tem elementos diferentes. Então, a imagem C é onde a casa, né, o acesso à moradia está na palma da sua mão. Então, você vê aí que é uma propaganda institucional, né, da Caixa, em relação ao financiamento da casa pelo programa Minha Casa Minha Vida. Então, hoje, né, de acordo com o panfleto aí, hoje porque já mudou, né, então hoje, recentemente, a gente tinha aí o programa Minha Casa Minha Vida, onde a propaganda diz, ele facilita o seu acesso à moradia, onde isso está acessível, né, está na palma de sua mão. Quando a gente compara com as outras duas, A e a B, você vê que a dinâmica o visual é totalmente diferente. Então, nessas as outras imagens, a imagem A, você tem aí uma mensagem que diz, muito mais verde para a sua família. E aí já mostra toda uma área bem ampla, uma área de lazer mais aconchegante.
Então, a ideia qual é? Né, que essas imagens representam, né, que a gente pode colocar em poucas palavras, é perceber que público ela quer atingir. Então, o cartaz por si só, ele já fala, olha, quem pode ter acesso a terras alfaviles, ao Vila Gales ou ao programa do Minha Casa Minha Vida. Então, a gente já sabe ali, a partir do panfleto, a gente já consegue perceber que são públicos diferenciados, né? Aí eu vou colocar aqui só para ir para a próxima. Deixa eu ver bem aqui. Aí o próximo questionamento diz o seguinte, deixa eu ver se vai dar certo. Não foi para o próximo? Ai, gente, deixa eu só um minutinho aqui. Eu vou abrir aqui no meu, Ângela. Abre aí, porque como eu abri as duas abas, aí sai de uma. Não fica as duas. Ver aqui se dá certo. Abriu aqui para mim, Aline. Aí ele diz aqui a segunda questão, ó, que mudanças percebemos entre as propagandas? Eu até já comentei, né? O visual aí, essas mudanças que a gente pode estar fazendo referência é a utilização mesmo do espaço. A utilização do espaço é mencionada ali nos panfletos. Então, a gente consegue ampliar essa análise aí em relação a essas mudanças que a gente pode estar percebendo em relação a um panfleto a outro. Em relação às áreas das cidades presentes no contexto da propaganda, né, a gente colocou aqui a conjunção, são as mesmas, para você comentar. Então, eu não consigo visualizar o chat, Aline, sobre esses questionamentos, né? Ai, gente, na verdade era para mim estar mostrando aqui. As respostas. Era. Mas é como você comentou. A gente está analisando os panfletos, eles apresentam estruturas diferentes, públicos diferentes. Então, não existe um direcionamento diferenciado em cada propaganda. E ela é direcionada a um público específico. Isso é verdade, é fato. Bota bem novamente a questão, a terceira. Pera, só um minuto, eu vou colocar aqui para ver as respostas dos meninos. Aí sai 13 participantes. A gente já consegue visualizar o teu esqueminha aí, viu? Não, mas saiu, porque como eu abri a outra página, acabou saindo, infelizmente, né? Não tem problema, a gente comenta Acontece. Acontece. E aí nós temos o que a Aline compartilha o teu, porque assim, como eu saí, quando eu entro na página como professor, eu saio automaticamente da aba de aluno. Se eu entrar na de aluno, eu saio da de professor, porque eu estou utilizando o mesmo e-mail, entendeu? A pergunta é a quarta, né? Professora, você terminou aí a gente também saiu da página. Deu para terminar, não? Você fechou aí. Saiu, né? Pois é. É porque, como é o mesmo e-mail, na hora que eu saí da página de professor e fui para a de aluno... Ele interrompe. Vou apresentar para me colocar o meu aqui. Oi? Para de apresentar para me colocar aqui. Vamos continuar da quarta pergunta. A gente já falou da 1, da 2 e da 3. Pronto. Professora, você vai abrir novamente para a gente finalizar ou não? Você pode fazer novamente, vou mandar aqui. Pronto, Ângela, continuando na quarta. É possível perceber o uso do espaço urbano nesta propaganda? E aí, meninos, é possível perceber o uso do espaço urbano? Será que existe essa análise do espaço urbano a partir do momento que eu olho essas propagandas que vendem, né, vendem casas? Será que elas alteram esse espaço?
Sim, Isso, sim. De que maneira? Pode falar. na construção de residências para moradia da população civil. Exato. Então, o espaço urbano ele é alterado de maneira significativa, porque você consegue estruturar um local devido à presença desses locais, né, que você está vendendo ali imóveis. Olha, vamos ser bem sinceros, o Alphaville tem tudo em Teresina. Tem uma luz boa, uma internet boa, um esgotamento sanitário, tem tudo. E é distante do centro da cidade. Então, toda essa estrutura foi deslocada para lá. Por quê? Porque você queria vender aquele imóvel, então realmente ele altera esse espaço, ok? E para o último, vou botar aqui o último. A última pergunta, ok? Vocês estão visualizando, né? O meu saiu. É só um minuto. Porque se demorar, Ângela, ele sai mesmo. Vamos para a última pergunta do Socrative. Saiu novamente. Pronto. Aí, quanto ao perfil de público, os usuários são a mesma faixa de renda? E aí, são as mesmas faixas de renda quando a gente analisa? Não. Não. Cada um é direcionado a um público específico. Tão tal que o Minha Casa Minha Vida cabe na palma da mão. E o Alphaville, você já percebe que não, né? A propaganda que existe venha ter um verde no seu quintal, então venha apresentar uma casa de padrões e tamanhos maiores. Então, esse público, ele é diferenciado. Então, essa é uma maneira da gente trabalhar as propagandas dentro dos panfletos, que esse foi um dos tipos de propaganda que nós utilizamos aqui durante o nosso mini curso. Aqui é um curso, todo mundo participou, todo mundo dialogou, assistiu. Então, gente, a gente praticamente finalizou, né, Ângela? Eu só vou... Vocês estão vendo meus slides? Sim, Aline, só um minutinho. Aí, pessoal, a ideia, né, embora teve aí esse equívoco, porque eu entrei nas duas salas, tanto de professor quanto de aluno, acabou que saiu, mas a ideia da gente trazer essa alternativa é que mesmo a gente trabalhando de forma remota, ainda assim é possível a gente levar, né? Se você não quer mandar na atividade impressa, você pode fazer de forma dinâmica, né, com o aluno. Esse Socrative, ele possibilita isso. E aí, só lembrar que quando vocês entrarem, não entrem nas duas salas ao mesmo tempo, como eu fiz, né? Mas dá certo. Já utilizei com os meninos, dá super certo, viu? Não, aí, faz parte, as aulas remotas acontecem mesmo. Verdade. Bem, então aqui são algumas sugestões para a gente finalizar. Nós temos aqui propaganda em panfleto aí da Alphaville, temos o link, tá? A gente vai mandar esses slides para vocês. Aí também tem o da Coca-Cola, Abra a Felicidade, o Agro é Pop, as nossas referências, tá? Todas estão aqui elencadas. E nós agradecemos muito quem aguentou aí até o final, que eu já sei que é mais de 12 horas. Mil desculpas por a gente ter avançado mais do que 12 horas. Agradeço demais a todos. Fique à vontade, Ângela, aí para agradecer. É isso, a gente só tem a agradecer, né, pedir desculpa aí pelos pequenos equívocos que acontecem, não só nas aulas remotas, como também nas presenciais, e a gente tem que estar preparado para resolver esses pequenos problemas. Mas é isso, agradecer a professora Bartira e a vocês aí que tiveram presente com a gente, esperamos ter contribuído aí, né, com as sugestões. A gente não, quando a gente não tem nada pronto, que a gente está aprendendo também, mas a gente vai praticando, e os nossos exemplos que vão dando certo, a gente vai repassando aí para outras pessoas. Você quer falar ainda, Aline? Né, porque eu vi a Tânia dizendo assim, eu já até almocei, estava super interessante. Que bom que você almoçou. Que deu certo. Então, vou aproveitar esse momento aqui para agradecer a Ângela e a Aline, né, pelas excelentes contribuições, né? Então, foi uma aula realmente muito interessante, muito produtiva. Então, com certeza, a partir de hoje, todos nós, né, especialmente os cursistas, vão ter um novo olhar sobre as propagandas, né, e não simplesmente como, vamos dizer assim, um mecanismo, né, que as empresas usam para vender os... Mas nós, como
como professora de geografia, com certeza, vamos começar a procurar em cada propaganda, né, possibilidades de trabalhar no ensino de geografia. Então, a partir de hoje, com certeza, né, os nossos alunos, os participantes aqui, vão sempre estar buscando um conteúdo, informação que possa estar por trás. E esse olhar crítico, principalmente, né, é importante, não só, né, como professor, mas principalmente mostrar aos alunos, né, o que está por trás, que aspectos, né, obviamente, beneficiam as empresas e muitas vezes podem até trazer prejuízos para o consumidor. Então, esse olhar crítico também, não só o conteúdo, fazer o link com as aulas, mas também a forma de perceber, a forma de encarar aquela situação que está sendo mostrada, né, nas propagandas comerciais. Então, realmente, estamos muito gratas, né, por poder estar aqui. Eu até falei que você fazia parte do NUPEG, né, Ângela? Mas você faz parte só do Geru, né? Ou do NUPEG também? Isso, professora, do Geru, né? Por enquanto eu estou no Geru. Pronto, eu já estou fazendo o convite, então, para você também fazer parte do NUPEG. Né, que maravilha! Né? Então, se você, né, quiser, nosso grupo, nós tivemos reunião recente, né, e precisamos, com certeza, agregar mais, né, pesquisadores, professores que estejam pesquisando sobre a temática, né, e agradecer a todos os participantes por terem, né, com certeza, muitos não almoçaram ainda, né, mas que realmente colaboraram, participaram ativamente, né, apesar de alguns estarem tímidos, mas depois foram se soltando e foram percebendo que esse momento é um momento de aprendizado e juntos nós podemos aprender muito mais. Então, essa interatividade, né, entre palestrantes e participantes, com certeza, torna a live muito mais interessante e produtiva. Então, só lembrando que a frequência, tinham dúvidas aí no chat, a frequência nós vamos deixar abertos até a próxima semana, para vocês terem tempo, inclusive, de rever, né, a live, nós vamos gravar, então, nos próximos dias nós disponibilizamos as duas lives, e o texto tem que ter no mínimo 200 caracteres, então a gente aconselha que vocês escrevam, digitem no Word, e depois colhem no formulário do Google Forms, porque aí vocês têm uma noção, né, se já tem essa quantidade de linhas, e o objetivo principal é exatamente para que você, né, tenha um aprendizado maior, que você reveja a live. Nós estamos disponibilizando os slides também, então vocês podem estar extraindo informações também, né, dos slides, de forma com mais calma, né, com mais atenção. Então, é isso, gente. Desejar a todos um bom dia, né, agradecer a todos, a presença de todos, nossos palestrantes, realmente foi show, foi maravilhoso, né? E que bom que está gravado, vai ficar aí para a posteridade, né? Para nós estarmos usando nas nossas salas de aula também, né? Além, claro, né? De cada um que está aqui presente ter, com certeza, né? Acrescentado mais informações e, obviamente, né, essa discussão sobre os recursos didáticos não convencionais, né, e relacionado à aprendizagem significativa, mostram que as nossas aulas, sim, podem ser mais efetivas, mais produtivas, mais interessantes, e usando ferramentas que estão aí tão fáceis, estão disponíveis hoje, né, com a internet, com o YouTube, ou mesmo propagandas que estão ocorrendo de forma recente, onde você pode estar resgatando a própria, né, percepção do aluno e a informação que ele consegue no dia a dia, né, no contato com esses comerciais, com essas propagandas. Então, é isso, gente. Boa tarde, fiquem com Deus e se cuidem, né, usem máscara. E até a próxima quarta-feira. Só lembrando que nossas lives elas vão até o dia 3 de fevereiro. Então, ainda temos bastante lives aqui para socializar, né, e para aprendermos mais sobre aprendizagem significativa e o uso dos recursos didáticos não convencionais. Então, tchau, tchau. Não tiveram perguntas, então quer dizer que a live foi muito boa, que não tiveram dúvidas, e também pela interatividade. Acredito que foi por isso. Então, é isso, gente. Tchau, tchau. Beijo. Fique com Deus.